Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira, 16 de dezembro, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. A pedido de Lia, Bruno escuta Aparício e Zé Bento pela rádio e diz que os vagabundos até que não são ruins. Os dois continuam cantando na rádio e Lia aplaude eles. Lurdinha conta para Bruno que foi Lia quem levou os dois na rádio. Bruno fica surpreso por Lia ter madrugado e Júlia diz que é porque Lia pensou que não iam deixar os dois cantarem lá na rádio. Bruno diz que ele não está gostando dessa história. Lurdinha diz que os dois são uns coitados. E Bruno diz que ele nunca viu a Lia madrugar com nenhum dos namorados dela. Júlia abre a boca e fala besteira dizendo que não foram poucos os namorados de Lia. Bruno olha de cara feia para ela e pergunta por que ela está dizendo isso. Ela diz que não foi nada, foi só um jeito de falar. Bruno pede para Júlia chamar o Dimas para levar ele até o aeroporto. Ué, mas o patrão acabou de chegar e já vai viajar de novo? Bruno diz que é porque ele tem uma coisa muito importante para fazer em São Paulo. O diretor da rádio diz para Aparício e Zé Bento que ele não pode negar que os dois surpreenderam ele. Chegam os pedidos dos ouvintes para que eles cantem amanhã de novo. Lia sorri para eles. O diretor pergunta se eles têm empresários. Os dois ficam calados e Lia diz que ela que é a empresária deles. Bruno está no avião com o detetive e o delegado para dar o flagrante em Leia e Ralph. O detetive diz para Bruno que tem que esperar a hora certa e Bruno pede para eles não fazerem escândalos. O delegado diz que ele escolheu os praças dele a dedo. Esses não abrem a boca. Bruno diz, vamos ver. E o delegado diz que tudo vai depender da reação da mulher dele. Bruno fica olhando para o delegado. Júlia diz para Lia que o pai dela viajou. Ela acha estranho e pergunta para onde ele foi. Júlia diz que Bruno falou que ele tinha um assunto importante para resolver em São Paulo. Lia diz em São Paulo? Ai meu Deus. Júlia pergunta o que foi e Lia diz que não foi nada. O delegado comenta com Jeremias sobre Marcos e Jeremias pede para ele esquecer esse rapaz porque ele não tem nada a ver com a morte do Olegário. O delegado diz que é dever dele averiguar e que ele já descobriu o endereço do dono do verdadeiro cheque. É a cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Inclusive, eu estou indo para lá para tirar umas dúvidas que eu tenho. Jeremias fica pensativo. Chiquita pergunta para o senador se ele não vai para casa esse final de semana também. Ele diz que não vai. Ela diz, poxa, até parece que não tem família. O senador pergunta para Marcos o que foi que a Chiquita falou. E Marcos diz que ele não sabe porque ele não prestou atenção. O senador vê Marcos atordoado e pergunta o que foi. Marcos diz que a reforma agrária é uma tremenda maluquice. Ele está mais confuso agora do que quando ele começou a ler isso tudo. O senador diz que isso ele já esperava. Marcos diz para o senador que ele está se mandando de lá, porque ele não tem mais saco para isso não. O senador acha graça e pede para ele sentar e continuar conversando com ele. Marcos pede desculpas para o senador e diz que ele nunca deveria ter ido até lá para trabalhar com ele e não vai dar pé. O senador pergunta o que não vai dar pé. Marcos diz que ele é um excelente político, mas não vai dar para mim. O senador pergunta o que houve e diz que ele não está entendendo nada. Como meu pai disse, o senhor é honesto demais para ser político. Isso já é exagero do teu pai. E Marcos diz que agora ele entende porque o pai dele ajuda ele em todas as eleições. O senador diz que o pai dele tem uma ideia errada dos políticos. Acha que todos são farinha do mesmo saco. Marcos diz que ele tem razão, mas não vai dar para ele. Ele nem deveria ter ido lá atrás dele para trabalhar. O senhor me desculpa, mas eu estou indo embora. O senador diz que é uma pena, porque ele já estava começando a gostar dele. Marcos pergunta por quê, e o senador diz que ele não pode querer mal para o pai do neto dele. Marcos fica sem palavras. Bruno entra no apartamento em que Leia e Ralph estão com o detetive e o delegado. Leia diz para Ralph que ela está ouvindo um barulho. Deixa de coisa, deve ser os vizinhos. Leia diz que ela tem que ir embora. Os três entram devagar no quarto de Ralph. O detetive está com a câmera na mão e os dois transando na cama. Bruno fica olhando o ambiente que a mulher dele está. O detetive bate uma foto e os dois tomam um susto. Ralph pergunta o que é isso e Leia diz, meu Deus. O detetive continua batendo fotos deles. Bruno diz para Clovis que já chega de fotos.
Ralph pergunta o que eles estão fazendo no quarto dele. E o que você está fazendo com a minha mulher na sua cama? Ralph pergunta para Leia quem é ele. Ela diz que é o marido dela. Ralph diz o rei do gado? Bruno manda eles se vestirem para eles conversarem na sala. Aparício diz para Lia que quando o pai dela chegar não vai querer encontrar eles lá. Eles têm que arrumar outro canto. Ela diz que vai dar um jeito nisso, mas a gente não quer abusar da sua bondade, dona Lia. Ela diz para ele não chamar ela de dona, e ele diz que é uma questão de respeito. Ela pergunta se ele já se esqueceu o que aconteceu entre eles lá na fazenda. Ele diz que se ele tivesse esquecido, ele não estaria lá. Mas você não veio para tentar gravar o seu disco com o Saracura? Aparício diz não, eu vim por sua causa. Lia diz que tudo que ela fez foi por ele. Eu pensei que você tinha esquecido. Lia diz que desde aquele dia ela não pensa em outra coisa. Os dois se beijam. Júlia vê os dois se beijando. Lia diz que já sabe onde ele pode ficar. Ele pergunta aonde, e ela diz num lugar que eles possam ficar igual como eles estavam lá na fazenda. Lurdinha diz para Zé Bento que ela ama ouvir ele cantar. Ele diz que qualquer dia desses ele vai cantar só para ela. Ela diz, ai meu Deus, jura? Zé Bento diz que gostou muito do jeito dela. Eu também gostei do seu. Leia aparece com Ralph e Bruno diz para ela que ela foi afoita demais. Ele ia deixar ela livre. Ela não teve paciência para esperar. Ela diz que não pode negar nada, ou pode. O delegado diz para Leia que o flagrante foi lavrado. Bruno pergunta se ela acha mesmo que ele era trouxa em acreditar nas histórias dela quando ela saía sozinha aí pelas estradas. Ralph diz que ele foi maquiavélico. Bruno manda ele calar a boca porque a conversa ainda não chegou no chiqueiro. O delegado diz para Ralph que é melhor ele ficar quieto no canto dele. Leia manda logo Bruno dizer o que ele quer. Eu tô cheio de provas, Leia, e esse tempo todo você andou me traindo com esse vagabundo, fotos, gravações. Você quer que eu mostre isso para os nossos filhos? Leia diz, não, pelo amor de Deus, não faça isso. O flagrante já foi feito, né, doutor delegado? Ele diz, perfeito. Eles têm algum valor em juízo? O delegado diz que tem. Bruno pergunta se ele pode alegar abandono de lá por parte dela, não posso? Isso é mais do que evidente. E através dos extratos bancários da minha conta e da dela, eu posso provar que ela andou sustentando esse vadio, não posso? O senhor me tem a respeito. Bruno diz que se ele abrir a boca de novo, ele vai dar um tiro no meio da cara dele. O delegado manda Ralph ficar no canto dele porque Bruno, como marido traído, tem esse direito. Fala logo o que você quer de mim, Bruno. Não vai ter um boi meu quem me colocou o chifre. Leia fica paralisada olhando para ele. Bruno diz que ele não vai deixar ela passar fome nessa vida, até por respeito aos filhos que ela deu para ele. Você vai lá para Ribeirão que eu fico te esperando para a gente fazer esse acordo na frente do juiz. Ralph diz, e se ela não for? Eu acho que os direitos dela não terminam aqui não. Bruno se aproxima de Ralph e pergunta se ele tem algum túmulo nos cemitérios de lá, que ele possa ser enterrado. Ralph fica calado. Zé do Araguaia fica impressionado ao saber por Bruno que ele pegou a mulher dele com um amante dela. Zé pergunta onde é que o sujeito está enterrado. Bruno diz que ele não matou ninguém. Zé do Araguaia diz não? E Bruno diz não. Eu fui lá para resolver esse problema e vim direto para cá para ver a Luana. Zé diz que ele não acredita e pergunta se ele vai deixar assim barato o sujeitinho vivo. Bruno diz que não tem por que ele matar o cara se ele facilitou a vida dele. O cara lhe botou chifres. Bruno diz que tem certos chifres que não pesam na cabeça das pessoas. Luana aparece e olha para Bruno e ele pede para Zé do Araguaia ir lá para dentro conversar com a Dona Ana. Luana abraça Bruno e os dois se beijam. Ela diz que estava morrendo de saudades dele. Ele diz que só queria ver ela. Lia conta para Marcos que a mãe deles já tinha outro quando foi embora de lá. Marcos diz que ela está brincando. Não, eu não estou brincando. Mas o papai levou isso numa boa, então você fique quieto no seu canto. Mas ela estava colocando chifres no pai? Lia diz que estava, mas que Bruno levou numa boa. Marcos pergunta como numa boa. Lia diz que ela falou para ele não fazer drama em cima disso.
Marcos diz, mas ela colocou chifres no pai. Só que o pai não está nem aí para isso e os dois se acertaram, entraram num acordo. Marcos pergunta quem é o filho da mãe. Lia diz que o filho da mãe parece adorar a mãe deles. Ele se irrita e diz que a mãe deles não poderia ter feito isso com o pai deles. Lia diz que Leia acabou gostando de outro, e ele pergunta para Lia onde é que ele pode encontrar esse cara. Lia pede para ele, pelo amor de Deus, para ele não começar a pensar besteira. Eu vou acabar com esse filho da mãe. Se o papai não quis fazer isso, você vai querer fazer, por quê? Ele diz que ele não tem nada a perder. O senador Caxias diz para Liliana que ele teve a certeza de que Marcos era o pai do filho dela quando ela pediu que ele arrumasse um emprego para aquele infeliz. Liliana diz que ela nem falou quem é o pai do filho dela. Rosa diz que pode ser qualquer um, menos aquele depravado. Se você confessar que ele é o pai do seu filho, você pode encomendar meu caixão. O senador diz para Rosa ficar tranquila que se ela morrer, ele vai mandar fazer o enterro com todas as honras. Ela pergunta se ele não está entendendo qual é o problema. Aquele lá é um irresponsável que vive às custas do pai, que já aprontou de tudo nessa cidade. Não há ninguém que não conheça o filho do rei do gado, que já destruiu não sei quantos carros fazendo racha no meio desses canaviais. Liliana diz para Rosa que muitas vezes ela estava com Marcos. Ela quer me matar. Liliana diz para o pai que ela adora o Marcos. Rosa diz para ela não dizer que ele é o pai do filho dela. Ele é, mãe. Mas você disse que não sabia. Mas ele é o pai do meu filho. Eu nunca tive outro homem na minha vida. O senador diz para Liliana que o Marcos está disposto a se casar com ela. Ela pergunta do que ele está falando. Rosa diz que isso nem brincando ela vai consentir uma coisa dessas. Caxias diz para ela ficar calada porque esse rapaz é o filho do melhor amigo dele. E ele realmente pediu a mão da filha deles em casamento lá em Brasília. Bruno comenta com Dona Ana que as coisas acontecem quando as pessoas menos esperam e que há mal que vem para bem. Que nessa história toda ele preservou só os filhos dele, que foi a única coisa boa desse casamento. Ana pergunta para Bruno se os filhos dele aceitaram a separação. Bruno diz que a filha dele, Lia, aceitou numa boa. O filho dele, Marcos, ele ainda não conversou com ele, porque ele está em Brasília, mas vai ter que aceitar também. Zé do Araguaia diz para Bruno que ele acha que ele deixou muito barato isso tudo. Bruno diz que não tinha mais cabimento dele continuar vivendo com a mulher dele. Tinha que cada um seguir o seu caminho mesmo. E os seus bois, patrão? Bruno diz que não perdeu nada com essa história toda. Ela aceitou abrir mão das coisas que ela achava que era direito dela em troca da minha oferta. Foi tudo feito legalmente. Ela não pode reclamar de nada. Ana pergunta pelo cara que estava com a mulher dele. Parece que não vale grande coisa, mas está apaixonada por ele. O que eu vou fazer? Ou então não teria me botado chifres, é ou não é? Luana fica só escutando. Zé do Araguaia pergunta para Bruno o que ele pretende fazer com a Luana. Bruno olha para a Luana e diz que agora ela vai com ele, não vai? Luana diz que ela vai e que não larga mais ele. Os dois se beijam. Marcos conta para o delegado Valdir que ele é sobrinho de Jeremias e que ele é herdeiro dele. Você tá brincando comigo, né? A herdeira dele é uma sobrinha que apareceu por lá há pouco tempo. Inclusive, ele já reconheceu ela como sendo a verdadeira sobrinha. Marcos diz que ela é uma vigarista. O detetive pede para Marcos contar essa história direitinho. Marcos diz que nem ele nem a irmã dele leva a Berdinazzi no nome, mas ele pode provar para ele que eles são sobrinhos dele, do rei do café e do leite. O delegado ironiza e diz, pode? Marcos diz que o pai dele é um Berdinazzi. Ele não assina esse nome de raiva, mas ele é um Berdinazzi legítimo. O nome dele é Bruno Berdinazzi Mezenga. O senhor não acha estranho que todo mundo lá em Gachupé duvide que Marieta seja mesmo sobrinha de Jeremias Berdinazzi? O delegado diz que isso ele sabe. E o senhor não está sabendo que foi o falecido Olegário quem espalhou essa dúvida pela cidade? O delegado diz que ele não escondia essa desconfiança de ninguém. Marcos ironiza o delegado Valdir dizendo que ele foi procurar o assassino de Olegário lá onde ele mora. O delegado diz que o raciocínio dele tem uma certa lógica e que ele não entende o que ele foi fazer em Guaxupé com um nome falso.
Marcos diz que ele foi atrás de um ladrão. O delegado estranha e diz: ladrão, o meu tio Jeremias Berdinazzi. Ralph diz para Leia que ela não deveria ter aceitado o que o marido dela fez com ela. Leia pergunta se ela tinha outra opção. Ralph diz: tá certo, ele não é nenhum corno manso como a gente pensava. E ele jogou direitinho com você, sua trouxa. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Leia diz que acabou tudo bem, que pelo menos Bruno não deixou ela míngua. Ele teve essa dignidade. Ralph diz: o que nós vamos fazer com $10.000 por mês? Leia diz que para ela bastaria se não fosse ele. Mas para mim isso é pouco, e você está dispensada da minha vida, rainha do gado. Leia fica em choque ao ouvir isso de Ralph.